Eu queria perguntar sobre o Corinthians da década de 90. Sim. Você participou de quase todas as coberturas de títulos do Corinthians, pra gente falar um pouquinho do Coringão também, né? Não, de 90 eu participei de todas. Eu só não trabalhei em 2002, quando o Corinthians ganha a Copa do Brasil contra o Você teve em todas as Brasiliense. finais que o Corinthians foi campeão. Tive, porque eu tive todas que São Paulo foi, o Palmeiras, Você porque tava eu aqui. era o repórter que fazia os jogos, eu e o Fernandinho, vamos dizer. Mas chegou uma hora que o Galvão saiu fora, né? Porque vocês tinham o time de vocês. Sim, é. Mas você ficou. Não, eu fiz mais com o Kleber, fiz mais finais, mais jogos com o Kleber Machado do que com o Galvão, até porque ele fazia Campeonato Paulista. Às vezes vinha só para fazer a final, mas jogos, o dia a dia, tudo, muito mais com o Kleber. Mas tirando a do Brasiliense, as outras todas eu estava, porque a Globo Qual delas foi transmitia mais todas. marcante para você? Como na E só cobertura, para como explicar por que jornalista? eu não estava contra o Brasiliense, é que eu já estava na Espanha, porque a seleção já estava lá se preparando com o Filipão. E aí foi lá que se apresentaram Dida e Vampeta após o título contra o Brasiliense. Cara, De todos esses títulos que você cobriu do Corinthians especificamente, qual que você acha que foi o mais marcante de você? Porque Ribeirão Preto 95, eu lembro Sim. da tua matéria no campo, rojão estourando, explodindo de tudo quanto é jeito. 90 você estava também atrás do gol. Então, qualquer conquista de time, para profissionalmente, por exemplo, 90 para mim, tem um significado forte de estar trabalhando na primeira final. Eu fui trabalhar da de São Paulo com o Vasco, 89, mas estava chegando e tal. Aí depois, a de 90, eu já tinha passado o ano inteiro e tal. Já Então, tinha mais experiência. na experiência para chegar. Fiz várias matérias com o Neto durante o ano, que era o cara. Fui, inclusive, depois do título, num spa 7 voltas, que o Neto falou que ia emagrecer, a gente saía e ia para casa da dona lá para comer doce. O Neto não tinha jeito. Isso? Eu acho que teve. Chegamos no spa, tava Hortência, eu fui fazer o Neto. Aí cheguei lá, tava Hortência, Ari Zé Toledo. Vitor Olivo, talvez o Ari, etc. Fazendo matéria e Miriam, tal. acho que nem sei se existe esse spa ainda, 7 voltas, o Neto lembra disso. Era o melhor do país. Era a referência. maravilhoso, super Aí o Neto foi famoso. lá para fazer o spa. Para se apresentar, né? Magrinho. Depois do título, para começar 91, magrinho. Mas, pô, aí ele tinha moral lá com a proprietária, e aí de noite, imagina o Neto comendo um negocinho. Naquela época ele comia bem mesmo, aí comia spa, 100 gramas, 80 gramas. Ele ia lá e se enchia de doce lá e tal. Então, mas eu acompanhava muito dele, gol sobre faltas. Então foi um ano muito marcante para mim. Tá bom, aí começa, aí vem a época Marcelinho, né? A era Marcelinho, vamos dizer. Muitos jogos interessantes, muitos que ele decidiu, então finais assim sensacionais. Copa do Brasil, 95, né? Aí tem a volta do Viola, que também tá nessa, faz gol. E não sei, cara. Pesado. Foi um período turbulento pro Corinthians, assim, turbulento que eu falo assim, turbulento não. Com muitas O termo coisas, atribulado. Tinha muitas coisas, né? O Corinthians não era o time mais rico, que o Palmeiras tinha feito a parceria com a Parmalat, mas chegava em todas as decisões, sempre na base da raça, enfim, que sempre foi a característica do Coringão. Sim, E naquela chegava. época o Corinthians lutava todos, sempre foi assim, né? Coisa foda, né? Que jogo te marcou nessa Esse época jogo, aí? não, e outra coisa que marcou, né, nesse 90 e também outras, depois você vai ver, é Morumbi para 100 mil pessoas, né? Esse jogo do Tupanzinho, por exemplo, são 100 e tantas mil. Depois fez clássico, São Paulo, Palmeiras com 100 mil, assim, durante muito tempo teve, né? Então, assim, pô, você chegar aquele estádio enorme, eu tinha vindo de Brasília, onde os jogos praticamente não tinham público, né? Então você pegar aqui muito grande, enfim. Aí fiz... Acho que 98, 99 foram duas finais também emocionantes, né? Do Brasileirão. Cruzeiro e Atlético. Com os dois. Pra você Aí foi o melhor veio time do Dida. Coringão de todos os tempos? Cara, então, se você pegar... E sabe o que eu estava pensando? Eu vou te fazer vou fazer para vocês dois uma pergunta ao contrário. Quem do time campeão mundial do Japão está na sua seleção dos melhores de todos os tempos no Corinthians? Talvez só. Pra mim é o Ronaldo, né? Porque eu sou mais. Não. Então, é que eu não Não, colocaria ele o tá falando do Cássio. Cássio, né? Que ele tá pensando Tô no pensando Cássio, no né? Cássio. Sim. Porque talvez só o Cássio. Mas. Pois E é. o Emerson Sheik, Não. talvez.
Minha dúvida no ataque é Emerson Sheik ou Khalid Tevez, do time de todos os tempos. Pois é. Mas é. Então você vê, às vezes o time que ganhou o principal título não é necessariamente Não, o Chicão. O melhor. Chicão, acho que pra mim, Chicão no meu pode ser. Corinthians de todos os tempos Mas é uma estaria. boa Inclusive, pergunta. ele tá na calçada da fama do Corinthians, lá da Neoquímica Arena, tá o Chicão lá, que jogou muito no Coringão e acho que tem menos valor do que deveria o Chicão. Gamarra também. Que é jogou a minha muito. dupla com o Gamarra, inclusive. Gamarra, é. Apesar que eu faço jogou menção menos tempo. honrosa a Célio Silva, que eu adoro o Célio. Sim, Celião, sim. E o Gamarra jogou menos tempo, mas jogou bola demais. Né? Gamarra jogou. Então, por isso que eu estou te falando, será que aquele de. Mas era um baita time, né? Edilson, Isso. Luizão, Marcelinho. Não, Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Lisão. não, muito, muito, muito bom. Não sei se o melhor de todos os tempos, mas um time que. Ora, Duro de encarar, né? E aí, a gente vai falar muito do Corinthians de hoje ainda, tá, rapaziada? Perguntar pro Mauro a opinião dele e tal. Deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Siga a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Se inscreva no canal. Se você não é membro ainda, torne-se membro aqui do Alambrado Alvinegro. A gente faz 2 churrascão por ano, viu, Mauro? Ah, é? Tem É, isso. tá convidado pro próximo. Tem futebol e Bicho churrasco. pega no churrasco. Fizemos um churrascão no último que foi da hora. O Ronaldo foi também, compareceu. Você tá convidado pro próximo. Giovanelli. O Ronaldo Giovanelli. Boa. Mas falando em Ronaldo, 2008 o Ronaldo chega no Corinthians. Você tinha já uma relação muito boa com ele vem pra jogar no Coringão, né? Como é que foi aquela chegada do Ronaldo que foi algo absurdo, Então, né? Não, foi absurdo. Então, vamos ser sinceros. O que aconteceu? Eu vi no campo todos os 15 gols que o Ronaldo marcou em Copas, né? 98, 2002, 2006. Eu estava lá trabalhando. Eu não era quem mais fazia matéria com ele, mais íntimo. Era o Tino, era o pessoal do Rio de Janeiro, que quando ele machucou viajava, ia para a Europa fazer. Não tinha essa intimidade. Mas aqui, né? Quando ele vem para São Paulo, o cara que ele conhecia da Globo e que teve lá nas Copas era o Mauro, não era? O Tino era muito mais íntimo, o outro e tal. E, para você ter uma ideia, em 94 eu não fui para a Copa. Você sabe aonde eu fiz? Onde eu assisti a final da Copa de 94? Na casa do Ronaldo, em Bento Ribeiro. Na esperança de que o Parreira o colocasse alguns minutos. Eu assisti a final junto com o pai, com a mãe, etc. Ele sabia já dessa história. Mas não éramos íntimos. Eu não sou íntimo dele até hoje. Não vou pegar o telefone aqui, ele vai me atender, não é isso. Mas eu digo nessa relação profissional. Eu tinha assistido, porque eu gravei lá em 94. Eu vivi. A Copa que eu primeiro convivi mais foi a de 94 fora. Mais do que a de 90, e as outras tal, porque eu já estava. Eu gravei a mãe do Parreira pedindo que o Ronaldinho. A mãe do Ronaldo. Desculpa, a mãe do Parreira, dona Geni, que não dava entrevista para ninguém. Eu fui na Barra da Tijuca. Me desculpe, dona Geni, que já se foi, Parreira, mas ela pensou que era para o jornal, que era só escrito e no final estava gravado, que era, filho, deixa o menino jogar uns minutinhos e tal. E isso foi mandado para o Parreira lá nos Estados Unidos. O Pedro Bial mostrou para ele, falou, pô, até minha mãe, vocês foram atrás, porque tinha aquela pressão de, pô, ele só uns minutos, e ele acaba colocando o Viola, né? Sim. Então eu fui lá, assisti essa final lá e, para te falar a verdade, eu não esses dias eu estava pensando, não tenho essa matéria, mas essa matéria nem deve ter ido para o ar, porque ele não jogou, o Brasil campeão, tinha tantos outros assuntos que essa matéria não foi. Então, quando ele vem jogar aqui, ele sabia que eu tinha essa relação. Aí tem o João Ramalho, que conhece muito ele, produtor nosso, pô, o Mauro que está lá, papapá. Aí, vai chegar a tal hora, me diz. E aí tem até uma história engraçada, que é essa história dele, como é que foi lá no guardanapo, que assinou e tal. No mesmo momento que o Neto soube e foi o primeiro, acho que a falar na TV, que já estava no programa dele 11 horas e tal. Jogo aberto. A gente já sabia. Mas ninguém ia abrir na TV Globo. Como é que chamava lá quando abria a programação para vir rodar lá aquela vinheta para falar que o Ronaldo está vindo para o Corinthians. Com aquela música. Se discutiu. Se discutiu isso lá, né? A chefia, etc. Mas acharam que não era uma coisa assim para abrir. E o Neto estava ao vivo lá, o Neto deu tal, a gente só foi dar no Globo Esporte. Mas o João Ramalho, que estava lá e tal, já sabia, com o Andrés também, que o Andrés, sabe como é que ele tinha uma ótima relação mesmo com o Neto na época, deve ter ligado para o Neto, fechei com o cara. Hoje querem se matar, Hoje eu mas sei. Na época não, ele que deve ter ligado. E como ligou para a gente também,
né, coisa do Andrés, ou alguém ligou para ele, confirmou, só que a gente não deu na hora. E esse negócio de furo também eu acho meio relativo, porque quem viu no Neto, viu no Neto, quem viu no Globo Esporte pensa que é a gente, quem ouviu na rádio pensa que era a rádio. É isso. Aí ele chega. Eu nem sabia disso, inclusive, que tinha sido o Neto, eu não sabia disso. Tem essa história assim. E o que acontece? Né? Todo mundo falou, mas só o Mauro Naves sabia que ele ia chegar a tal hora no avião tal, que era... Ainda falou para mim, ele falou pro João Ramalho, fala pro Mauro que era uma viagem em voo comercial, tá? Pra ele me esperar lá na frente com o Goiás. O voo é 11h30 que vai chegar. Aí ele já deu a letra. Ele tava no particular, avião particular, para eu ir lá para frente, que não era um cara qualquer. Então, esperei lá atrás, naqueles hangares que tem lá e tal. Então, a partir dali, claro, ele já me viu, fizemos a primeira entrevista, aí vai lá para assinar, faz isso, faz aquilo. E assim... Não tinha ainda o telefone dele, fazia muita ponte via João Ramalho e tal. E aí vou para o jogo de Tumbiara, né? Aí treina, fizemos matéria, fui para a estreia dele. Aí na estreia, realmente, ele estava meio chateado com a imprensa aqui. Aí quando volta para o hotel, e até hoje trabalho lá com o Prihal. Quando volto para o hotel, eu me lembro que o Prihal estava lá e outras pessoas. Da Band eu não me lembro quem estava, certamente não era o Fernandinho, mas enfim... Acabou o jogo, eu volto pro hotel ali, cara. Ele tinha acabado de dar um pontapé na bola depois de X anos lá sem jogar. O mundo era uma notícia mundial. Ele tinha que falar alguma coisa. Ele, no campo não deu tempo. Não, todo mundo voou em cima dele e saiu meio apavorado, que ele não estava acostumado, que aqui a imprensa ia para cima. Que, né, tá acostumado na Europa, que todo mundo respeitava. Organizadinho e tal, espaço ali para entrevistar. Pô, segurança apavorada, vai meter ele lá no vestiário de volta. Aqui em Tumbiara também, né? Imagina a estrutura, né? Isso. Denilson jogou lá. Depois, né? Não, jogou nesse jogo contra o Ronaldo. Ele estava no Itumbiara. Ele foi convocado acho que só para essa fase, contratado para 2, 3 jogos e tal, e ele jogou lá. Verdade. Aí eu fui pro hotel e falei, cara, tem um Bom Dia Brasil amanhã, porra, Ronaldo jogou 20 minutos, tal, tem que ter ele falando, cara, como é que foi voltar e tal. Aí, buzinando lá, fui pro hotel, eu estava hospedado no mesmo hotel também do Corinthians, tinha essas facilidades. Aí, eu falei com o assessor, pô, você tem que falar com ele, etc, não falar direto. Falava até talvez com o João Ramalho, João, pô, esse cara tem que falar, blá, blá, blá. E o assessor tal, aí ele falou, não, ele vai jantar e vem falar com você. Aí realmente ele quis dar uma exclusiva para mim. Cara, eu juro para vocês que eu falei, Ronaldo, olha lá, ó. Eu lembro de olhar pro Prihal. Cara, tá todo mundo aí querendo te ouvir, cara. Pô, fala, mas o fulano falou isso para mim, de mim, o Beltrano aquilo, né? Pô, Ronaldo, mas é mundial essa notícia e tal. Então ali na noite, ele falou só comigo, não quis falar, foi pro quarto. Mas pensou e marcou uma coletiva para 8h30 da manhã. E muita gente indo embora, muitas rádios. Eu me lembro que quando ele entra na coletiva, que era uma coisa mundial, tinha 3 ou 4 gatos pingados só. E os caras cansaram e foram embora, acharam que ele não ia falar mais, que de lá o time ia para Presidente Prudente, se eu não me engano. Que foi o Corinthians Palmeiras. É. Daquela foto ali, ó, que eu inclusive moro. Eu tava lá, no Celambrado, tava lá. Mas aí ele te deu uma entrevista... Aí ele deu, passei a noite com a internet ruim, tentando gerar, deu certo, né? Mal dormi. E aí o cara falou, não, amanhã ele vai falar para todo mundo, uma coletiva. Mas a tua entrevista entrou antes do Bom Dia Brasil? Entrou antes, no Bom Dia. É. Mas é aquela coisa só dele falar da emoção, tá voltando depois de tantos anos e tal. Mas eu assim, não fazia questão disso. Aí começou a sair na imprensa que ele só falava comigo, só falava com a Globo, falava... Mas eu sei que, assim, teve gente, tipo o Fernando Vanucci, que já se foi, me ligar, estava na RTV, pô, fala com o Ronaldo, falar comigo e tal. Ele, pô, falar com a RTV, eles ficou falando mal de mim. Falando, e aí você ia falar com o Ronaldo, ó, tal que a gente o cara quer, o Vanucci, pô, legal, não vou lá. Aí já falava, que na época ele tinha umas pendengas com alguns. E aí acontece, eu estava revendo esses dias, aí esse jogo do Alambrado, de Prudente, que também, assim, a gente cobria o dia inteiro, fazia as coisas e tal. O repórter da Band chega, pergunta para ele está meio apavorado com muita gente. Era o Decilo, não era? Era o Decilo. Porque ele, pô, peraí, sabe, enfiar no microfone e tal. Então as pessoas acham que ele só falou quando eu cheguei e fiz a pergunta. Mas ele também não estava acostumado, cara, com isso, porque aqui a gente tinha essa liberdade de entrar no campo, acabou sem ir quem queria. Imagina, o Ronaldo, então, no jogo lá aconteceu a mesma coisa.
chega o Decilo, rádio, tinha muita rádio, todo mundo invadiu o campo e tal. Ele ficou meio assim e tal. Aí eu chego, faço as perguntas, eu estava vendo uma gravação até pela própria Band, acho que era o Luciano e era o Decilo. E aí eu vi como é que foi a situação ali, mas eu me lembro que era muito isso que acontecia. Ele ainda não estava acostumado a essa história de todo mundo ir para cima dele. Aí lá no Alambrado foi legal, fiz ao vivo e tal, mas assim, eu tinha uma certa moral, ele sabia também, assim, a Globo fez muitas matérias com ele, quando teve machucado, manteve ele em evidência também e tal, então tinha uma certa reciprocidade, não comigo, Mauro, mas acho que com a emissora. Mas isso ficou muito claro, assim, quem ouve falar em Mauro Naves é o presidente Mauro Naves, o presidente da resenha. De onde surgiu esse apelido? Você sabe que até hoje eu tenho uma dúvida, se nasceu do Ivan Moré, que diz que foi ele que me chamou pela primeira vez, ou se foi o Thiago Leifert. Não sei mesmo afirmar. E um dia um deles lá, eu era o mais velho repórter lá, né, da TV na época, e eu sempre gostei mesmo de reunir todo mundo, etc. Então eu era o presidente. Aí um deles lá, sinceramente não sei, me chamou de presidente da resenha, e um dia chamou no ar, cara, num Globo Esporte da vida. Diz o Ivan, que se estiver nos ouvindo, que foi ele. E eu não sei se foi ele ou foi o Thiago, mas enfim, aí a partir daquilo que você fala no ar, o negócio deles, presidente e tal. Que era algo que vocês já falavam fora do ar. Nos bastidores, aí ficou. Os caras vão falar, presidente da imprensa, presidente da resenha, né? Mas nasceu da resenha. E por que isso? Porque quando o Robinho e Diego foram para a seleção pela primeira vez, o presidente da resenha era o Ronaldo. Então já tinha essa coisa de presidente. Eles mesmos deram entrevistas, disseram, pô, estamos aqui com o presidente da resenha, que é o Ronaldo, prazer e tal, porque o Ronaldo já tinha muito tempo de seleção e ele estava chegando. E aí, não sei se de Thiago Leifert ou de Ivan, nasceu essa história também, de eu ser o presidente e tal, e ficou bastante. Mas enfim. Mauro Naves que tem... a gente vai falar um pouquinho sobre o começo, né, Mauro? Porque é até legal para a rapaziada que está assistindo saber, poxa, mas o Mauro, que é esse baita desse repórter da Globo, hoje comentarista dos canais ESPN, foi comentarista da Fox. A gente tem curiosidade de saber como é que começou a carreira do Mauro Naves como repórter, como é que foi tudo isso. E a gente vai perguntar muito para o Mauro também sobre todas as enormes e gigantescas coberturas mesmo, né? Que ele fez do Coringão. E a gente vai passar por muita coisa que o Mauro já viu e vivenciou nessa tua caminhada como repórter. Até para falar mais sobre essa caminhada depois, eu vou resumir um pouco a história do início assim, porque eu podia ser repórter há mais tempo, pela idade que eu tenho, mas eu gostava de matemática, gostava de engenharia e é o que eu quis fazer. E eu morava em Brasília, fui na ONB e um dia me falaram, faz estatística. Por que estatística? Não, porque todos os ministérios aqui têm uma estatística. Se amanhã você descobriu, eu era muito novo, 18, 19 anos, sei lá, 18 anos. Se amanhã você descobrir que gosta de saúde, no Ministério da Saúde tem um estatístico. Então você vai tentar relacionar transporte. Aí eu gostava de números, gosto até hoje e tal, e aí comecei o curso. Mas eu já tinha uns 2, 3 anos lá na UNB, quando um amigo me chamou para jogar bola no Clube da Imprensa de Brasília. Todos jornalistas, e eu entrei de araque lá. E eu era um zagueiro razoável, novo, cheio de saúde ainda. Não estava nesse teor alcoólico ainda, entendeu, cara? Antigamente o jornalismo foi se perdendo ao longo do tempo. Não, eu, né? Mas a turma lá já era chegada. Ah, tá. E aí era uma turma mais velha. Só a turma, né? Você eu tomava refrigerante nos intervalos ainda, depois que eu fui gostar de um vinho e tal. Mas enfim. E aí acabava um jogo, eu fiquei 2 anos com esses caras. Cada um trabalhava numa área, era cultura, um cobria presidência, um era de política, outro de esporte. E nos intervalos, ou pós-jogo, etc., aí sim rolava uma resenha que me agradava. Jornalistas todos falando o que eles fizeram aquela semana, etc. E eu me metia ali, perguntava, fazia, e os caras acharam, pô, bicho, você se comunica bem, etc. O que você está fazendo da vida estatística, não sei o quê, faz comunicação, né? Falei, não, você está tão doido e tal. Mas tô doido nada, o time acabou com 2 anos, eu resolvi à noite começar, nem tinha terminado a UNB, comecei no CEUP, que é uma faculdade lá, que inclusive já teve um time que disputou o campeonato brasileiro, o CEUP, não tem mais, e aí comecei a fazer à noite. Já tinha os créditos da UNB, então assim, o curso era de 4 anos, eu acho. Conseguiu pagar umas matérias? Eu paguei jogando bola.
Pagar umas matérias que você falou, não, óbvio, é isso mesmo. Cheguei lá, ao invés de 4, dava para pagar umas matérias, 3 anos e meio. E para pagar a faculdade, que meu pai também não ia pagar, que eu já estava no UNB, que era de graça, eu jogava no time da UNB, campeonato universitário, passei a jogar no time do CEUB para ganhar meia bolsa lá, aquela coisa e tal. Aí eu terminei o curso, só que eu terminei e pronto, não fui nem buscar o diploma, cara, nem buscar o diploma. Porque eu já estava, aí eu tinha terminado lá, já estava estagiando, já estava empregado, não sei o que, não me interessei para o jornalismo. Falei, não vai dar, fiz, o time acabou também. Falei, fiz porque é legal, em termos de cultura geral. Imagina, eu tive na minha sala o Renato Russo, um semestre. Mesmo? Lá no CEUB e tal. Renato né? Russo, ele era de Brasília, estava começando, né? Já fazia shows nas garagens lá e tal. Brasília, isso já era década de 80 e tem... Você estudou um ano com o Renato Russo? Não, uma matéria de um dos semestres em que ele, gênio que era, deve ter ido umas 5 ou 6 vezes, mas nós alunos já sabíamos que ele era o Renato, porque ele já fazia um sucesso, acho que ainda não tão nacional, mas lá... nos anos 80? 80, anos 80. Ele já fazia sucesso lá na cidade e tal, enfim... Não me lembro se já nacionalmente, mas a gente já sabia quem ele era e tal, mas não ficamos íntimos nem nada, mas enfim. Aí eu guardei aquilo e tal. E aí, de repente, 5 anos depois, o goleiro daquele time lá atrás e tal, ele era chefe de reportagem na Globo de Brasília e me telefonou, Paulo, você fez o curso, você formou, estou precisando de jornais para fazer esporte aqui. Falei, cara, fiz. Pô, tu não quer fazer um estágio aqui? Eu falei, claro que não. Bom, como não? Falei, não, vocês ganham mal pra caramba. Eu já tô... Até hoje é assim, né, Mauro? Fala a verdade. Eu falei, eu tô aqui pensando numa outra profissão, que pobre que sou, mas mercado financeiro, quem sabe se eu acertar uma tacada aqui, eu posso acertar a vida, porque perder, eu não tenho muito o que perder, mas se eu acertar uma ação, uma coisa aqui, enfim, aprender a aplicar dinheiro, quem sabe. Não, vem aqui, vem aqui. Aí coça, né, cara? Falar, vou lá e tal. E fui, fiz um estágio lá de 1 mês. Não, você vai vir. Mas aí eu não saí do outro, eu mudei o horário do outro, comecei a trabalhar à noite na Globo lá, e não com esportes. Eles me colocaram para fazer geral lá e tal. E eu fiz 1 ano e meio. Não chegou uma hora que eu queria sair, ou de um ou de outro. Estava muito puxado. E aí eu pedi para fazer esportes. Nesse 2º ano lá já e tal, aí fiz 6 meses de esportes. Me lembro que minha primeira matéria foi entrevistar o Brito, estava técnico do Tiradentes. Zagueiro assim, campeão de 70, né? Zagueiro campeão, que era a minha praia, que é o que eu queria. Aí começou. Aí teve um Corinthians e Guará, se eu não me engano, foi 5-0 aqui, aí, vou entrevistar o Neto. Copa do Brasil em 89. 89, aí o Neto foi jogar lá. Aqui eles meteram 5, lá acho que foi de menos, mas enfim. Aí acho que foi 1-0 em Brasília e 5-0 no Pacaembu. É o contrário, lá foi 1. Lá foi 1 e no Pacaembu foi 5-0. Exatamente. Eu não sei qual foi primeiro. Se já tinha ganho de 5 aqui, lá foi o segundo ou vice-versa. Talvez o segundo tenha sido aqui. Mas eu tenho uma foto que alguém tirou de longe, eu entrevistando o Neto lá e tal, no antigo Mané Garrincha, né? Que é o antigo Mané Garrincha. Aí cheguei a jogar bola lá também um pouquinho, fiz até um gol no antigo Mané Garrincha, meu time de 8 foi 7º colocado. Mas enfim, aí eu comecei, me empolguei e tal, e falei, mas acho que eu vou ficar no mercado. Aí teve um problema lá no mercado, mudou meu diretor, mercado financeiro, a empresa que eu trabalhava, eu falei, então eu vou ficar no jornalismo, só que eu queria ficar no esporte. E para ficar no esporte em Brasília, era mais difícil. Não tem time, então, exato, era mais difícil, né? Assim, aí eu pensei, Rio de Janeiro, que era a sede, ou Belo Horizonte, ou São Paulo e tal, e apareceu um convite para São Paulo e eu me mandei, vim embora. E aí, assim, quase que do nada, quase que por acaso, Cascão, eu me vi num campo assim, fazendo, porque eu estava pensando que eu ia seguir uma vida no mercado financeiro e, de repente, em 6 meses já estava fazendo jogo e tal, aí me chamaram para cá. Aí o cara do Rio começou a me ver lá com umas matérias, aí me escalou para um Bahia Esporte, comecei a viajar, comecei a achar aquilo tudo bom. Enfim, aí caí aqui em São Paulo, quando veio o convite, entrei aqui no lugar do Eduardo Savoia, não vou me esquecer disso. Eu vim fazer um estágio de 1 mês, me chamaram, aí comecei, cara. Aí só esportes. No começo, não só futebol, como todo mundo que começa, faz um basquete, faz um vôlei, faz não sei o quê, foi legal. Aí conhece a Ana Moser, Zé Roberto Guimarães, está até hoje aí brilhando, enfim. Basquete, uma ou outra matéria. Mas quando eu ia... Isso em 89. 89 eu vim para valer. Aí meu primeiro campeonato
brasileiro que eu trabalhei numa final foi Vasco e São Paulo. O Vasco ganhou aqui no Morumbi 1-0. Gol do Sorato de cabeça. Do Sorato, e aí eu comecei, e dali para frente, década de 90, de 2000, fiz todos os campeonatos, pelo menos todas as finais. Fora Libertadores, fazer reportagem, Campeonato Paulista, mas do Brasileirão, porque se você se lembrar, na década de 90 exatamente, até 2000, 2001, que deu São Caetano, final. Sempre tinha um time paulista. E eu trabalhava em São Paulo com os times paulistas. Ah, nas finais, né? Do Brasileirão, da década de 90, estou pensando aqui, todos. Não, todos, com exceção... Vasco, 98, 99. Não, tem uma exceção. Eu estava no Rio para ficar 5 meses lá, teve Flamengo e Botafogo, que cai... 92, né? Que cai, o Zinho trabalhava com a gente, o Júnior era o maestro, etc., que é quando cai aquela arquibancada. Eu estava lá. Foi a única final que não envolveu um paulista na década de 90. Qualquer outra que você olhar, é São Paulo, é Palmeiras. Verdade, Corinthians, São Paulo, Bragantino, depois 93, tudo. Palmeiras e Vitória e tal. Tem história ou não, Cascão, presida? Bom, o Mauro, quais foram assim os principais obstáculos que você encontrou nesse início, principalmente nesse início de trabalho na TV Globo, que você já começou no auge, né? Hoje um repórter para chegar na Globo, o cara tem que comer muito arroz e feijão, mas você já conseguiu seu espaço no auge. Eu tive a oportunidade, o Fabrício sabe disso, que há 20 anos atrás eu fiz lá e eu lembro que o ambiente era muito carregado, assim, há 20 anos atrás, para trabalhar lá. Qual que era o ambiente que tinha lá? Eu lembro até o Felipe Diniz, a molecada estava começando, o repórter que era de Ribeirão, como é que é o nome dele? O Edgar Alencar, gente boa também. Os caras estavam começando nessa época aí, quando eu fiz... na verdade, eu fui cobrir férias lá, fiquei um tempo, mas eu lembro de um ambiente muito carregado na Globo, no departamento de esporte. Vi o Kleber Machado xingando o Marco Mora, era uma coisa assim... Eu fiquei ali alguns meses... Mas quais eram os principais obstáculos nesse percurso todo? Apesar que você estava mais em outro nível, né? Fala a verdade. Não, assim, eu dei sorte por começar na Globo de Brasília e de lá ser chamada para cá. Quer dizer, assim, eu realmente não tive... Primeiro que eu não tive uma experiência no rádio, que se eu tivesse tido uma formação desde o início da década de 80, assim, ao invés de fazer estatística, eu tivesse feito jornalismo, eu talvez não tivesse optado logo pela televisão. Eu gostava muito de rádio. Falar e tal, nunca fui muito de texto, né? Meu negócio, mesmo na TV, era muito ao vivo, muito hard news, não era escrever aquelas matérias maravilhosas de Tino Marcos Uchoa, aqueles textos emocionantes, não. O meu negócio era notícia, buscar notícia. Mas aconteceu, a felicidade foi que por acaso o convite que eu tive foi logo da Globo de Brasília. E da Globo de Brasília, as pessoas de Rio, São Paulo, que mandavam tal, me viram, gostaram e me trouxeram. Eu já não era tão novo, eu não era menino, né? Eu não estava saindo da faculdade. E eu, assim, no começo, eu não tive problema nenhum, não, de ambiente, sabe? Me lembro, tive um cara que eu falo que é meu mestre, já tinha o Marco Mora lá, né? Quando eu cheguei. Ciro José era o diretor. Mas o meu chefe principal era José Maria de Aquino, que é um cara muito antigo, muito vivido, já tinha ganho muitos prêmios em jornal. Ele era diretor de esportes da Globo? Não, o diretor era o Ciro José, depois o segundo era o Marco Mora, ele era chefe de reportagem. Chefe de reportagem. Então, ele trabalhou no Estadão, trabalhou em outros jornais e já tinha ganho o prêmio ESSO, que naquela época era famoso. Enfim, feito grandes reportagens, praticamente escreveu uma placar sozinha sobre o Pelé. Enfim... muito legal. E ele me deu várias orientações ali no começo e tal, que para mim foram fundamentais. E em termos de relacionamento, cara, os inimigos eu acho que eu nem os conheço direito, então eu tenho muito mais, são você amigos. Sempre foi um cara tal. tranquilo. Aí ambiente, aí relação com o Rio, né? Aí começa repórter de lá, ia para lá, cheguei a ficar uns 6 meses no Rio, também trabalhando, foi quando coincidiu essa história do campeonato de 92 e tal, mas eu não tive muito problema não. Agora é óbvio que a emissora foi mudando, as pessoas vão mudando, né? Você já pode ter pego... Tem umas malas, sempre tem, né? Sempre tem. Todo lugar tem. Cara, é difícil você não ser amigo do Mauro Naves, viu, velho? É verdade. Porque o cara é boa praça demais, é resenha, Mauro. Você chega então em São Paulo em 89 e a gente vai falar muito com o Mauro sobre Corinthians, todas as coberturas, grandes coberturas que o Mauro Naves fez do Corinthians. Estava no Mundial no Japão, Mauro?
Por acaso. Por acaso. Estávamos Estava lá. em quase todos os principais títulos do Corinthians. Da década de 90 até aqui, o Mauro fez a cobertura. Não, deixa eu falar um negócio do Japão Fala do rapidinho. Japão, Cascara. Cara, que E nós vamos falar do desgraça. futebol de hoje também. Vamos falar sobre o Corinthians de hoje, zona de rebaixamento, o que o Mauro pensa do time, porque na lista dos canais ESPN vai poder dar uma luz aí pra torcida do Corinthians. Lá no Japão, o Corinthians tinha acabado de ser campeão mundial, Mauro, e são as benesses que a TV Globo sempre teve, né? Que é uma coisa que quem não é da Globo sempre ficou extremamente irritado. Que assim, estávamos no Japão, eu, o Neto, a equipe da Band, olha a equipe da Band. A Globo tinha 200 caras. E a Band tinha 4. Era eu, o Neto, o Fernando Fernandes e o Soncini, que é o cinegrafista. Que trabalhei com ele na Globo. Que trabalhou com ele, o grande Soncini. Aí eu lembro que logo que o Corinthians foi campeão, nós fomos deixar os caras no hotel em Yokohama, porque eu e o Neto estávamos em Tóquio. E aí eu lembro que era uma dificuldade tremenda para falar com a boleirada, com os personagens do Corinthians, que tinha acabado de ser campeão mundial. Quando a gente passa na frente do hotel do Corinthians, assim, tinha, acho que era um ônibus, assim, não sei se era grandão, assim, fazendo tipo um escudo, e tava lá o Mauro Naves entrevistando todo mundo lá, livre, leve, solto, e nós passando um perrengue desgraçado. Mas naquela noite também tomei uma meia dúzia, viu? Pra comemorar o Coringão, que eu tinha que comemorar. Isso que é muito louco, né, Mauro? Porque o Corinthians é campeão e aqui no Brasil é uma festa desgraçada. Sim. E lá, Corintianada, nós que estamos trabalhando, na época eu lembro que a gente fazendo o terceiro tempo, então passaram 2 horas quando a gente saiu do estádio de Yokohama, você não escutava, você só escutava o grilo na rua. Então perde um pouco esse negócio do torcedor, né? É que você é um cara que já transcendeu isso daí. Aqui o jogo foi de manhã, lá foi de noite, né? Aqui foi 8h30 da manhã, acho que 8h30 da noite lá. Mas a entrevista mais importante que eu fiz lá, por exemplo, essa lá na frente do hotel, deve ter feito, porque como aqui estava de manhã e era um domingo, por acaso, né? 16 de dezembro, o Corinthians ganha em 90 e 16 de dezembro ganha o Mundial, né? Então, muitos supersticiosos achavam, pô, essa data hoje vai levar. Mas a mais importante, assim, que foi desse tamanho e quase que a FIFA me expulsa, eu fiz dentro do campo porque não podia fazer quando o time foi dar a volta olímpica. Eu estava lá como repórter dentro do campo, etc, tal, o Galvão na cabine, etc, mas não, era para ficar naquele quadradinho ali atrás, falando um pouquinho e não sei o quê. Não podia sair para ir entrevistar jogador. E eu fui junto com o cinegrafista, José Carlos Mosca, eu fui meio que de ajudante, mas eu tinha um microfone aqui por dentro. Aí na pista, eu paro o Jorge Henrique, que foi o primeiro que veio, que estava ali naquela confusão toda, e começa a perguntar umas coisas para o Jorge Henrique, usando assim o microfone com a camisa escondida aqui e tal, e aí veio o cara da filha, sei lá, ele deu umas 2 respostas normais, mas enfim, mas era uma primeira entrevista ali após o título, para falar e tal, dentro da volta olímpica. E aí o cara da FIFA já veio, você está entrevistando? Não estou, tá, estou vendo, bom, enfim. Mas aquela era importante, porque era ali após o título, né? Aí depois, provavelmente, como era domingo, o jogo de manhã, tinha um esporte espetacular, então, obviamente, eu devo ter feito um monte de flash lá, e cada hora com um jogador e tal. E eles também no hotel, comemorando muito, né? Teve gente que virou ali, né? Porque eles vieram depois na segunda, e eu também vim. Teve gente que eu acho que nem dormiu, porque foi domingo todo, aí teve a noite. Ixi, eu tive flash o dia inteiro. Foi um dia muito cansativo.